A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que a graça do nosso Deus esteja com todos vocês, a paz, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Assim como no dia de hoje, mesmo naquela época, há 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus regressou ao céu, e que a igreja começou a ser formada depois da regressão de Jesus, o apóstolo ali formou a igreja. Já tinha contenda, já tinha fofoca, já tinha dissensões, intrigas, já tinha essa de eu sou de fulano, eu sou de cicrano. E isso estava acontecendo lá na igreja de Coríntios. E o apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios no capítulo 3, sobre isso. Sobre dissensões. É um espírito mundano, é um espírito de contenda. E a Bíblia diz que a sétima coisa que Deus abomina é quem semeia contenda entre irmãos. Intriga, fofoca, calúnia, difamações. Isso tudo traz contenda, divisão, separação entre irmãos. Quando fala entre irmãos, tanto não somente irmãos de sangue, como irmãos em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo escreveu aqui, porque eles estavam dizendo assim, ó, olha só, 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 3, Paulo fala assim, vocês ainda são carnais, acaso havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, ou seja, ele falou assim, vocês ainda são carnais, porque vocês, no meio de vocês tem contenda, tem dissensões, tem fofoca. Não são assim como os homens, como o mundo lá fora. Assim é o apóstolo Paulo repreendendo eles. Aí o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 4. Um diz, eu sou de Paulo. O outro, eu sou de Apolo. Aí ele fala assim, porventura não sois carnais? Porque se você fala que você pertence a Deus, que você é de Deus, que você é filho de Deus, que você é servo de Jesus Cristo, você é espiritual. Mas se você falar, eu pertenço a tal igreja, a tal denominação, eu sou de tal pastor, eu sou ovelha de tal pastor, então você é carnal. É isso que ele está explicando. E ele diz assim, ó, pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros, por meio dos quais crestes e conforme o Senhor concedeu a cada um. Ele está perguntando quem é Paulo e quem é Apolo. Porque a briga era essa. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de João, eu sou de Cristo. Era uma contenda só. Aí Paulo diz assim, eu plantei. Porque o Paulo, ele evangelizou esse povo. Mas não foi Paulo que Paulo evangelizou, mas quem está doutrinando não é Paulo. Quem está doutrinando é Apolo. Então, vamos falar, como foi Paulo que pregou o evangelho para mim, eu sou de Paulo. Não, mas foi Apolo que cuidou de mim, eu sou de Apolo. Aí Paulo rebate dizendo o seguinte, eu plantei, ou seja, eu evangelizei vocês, certo? Apolo veio e cuidou da sementeira. Apolo veio com a palavra, regou com a palavra, cuidou de vocês com a palavra, porém, vocês só cresceram e deram frutos por causa do Espírito Santo de Deus. Olha o que ele diz aqui. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão segundo seu trabalho. Aí ele está dizendo assim, ó, tanto quem plantou como quem regou tem o mesmo valor e vai receber o seu galardão conforme o seu trabalho. Agora, o crescimento, quem dá é Deus. Porque se o Espírito do Senhor não der o discernimento da palavra, a Bíblia diz que a salvação vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. Então é o seguinte, alguém pregou o Evangelho para você. Então, você ouviu, mas para você acreditar que é verdade, necessita da fé. E para você ter fé, necessita do Espírito Santo para te convencer, para nos convencer da necessidade de reconhecermos Jesus como nosso Salvador.
e permanecer na graça e na doutrinação da sua palavra, do seu evangelho. Então, não diga que você pertence a Paulo, nem que você pertence a Maria, nem que você é filha de João, nem que você é filha de Oxum, nem que você é filha de Orixás, nem que você é filha de ninguém. Você é filho de Deus. Tá? Você é filho de Deus. E outra coisa, o próprio Jesus disse, se creres em mim, se crer no evangelho que eu estou pregando para vós, eu vos dou poder de seres chamados filhos de Deus. Fora isso, nós somos criatura de Deus. Mas quando você acredita no evangelho que Jesus trouxe e aceita e passa a viver conforme a palavra, você agora passa a ser filho de Deus. Você passa a ser chamado filhos de Deus. Você agora foi enxertado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. E quem enxertou você? Foi o próprio Jesus? Não. Foi Deus que fez o enxerto. Certo? Então não diga de quem você é. Você é de Deus. Certo? Agora, meu pastor terreno é fulano. Quem me levou ao evangelho foi fulano. Quem cuidou de mim, da minha vida espiritual, foi fulano. Mas quem te deu o crescimento? Quem fez você frutificar? Quem fez essa semente germinar dentro de você, no seu coração, nessa terra fértil chamada coração? Quem fez foi o Espírito Santo de Deus. Foi o próprio Deus que fez tudo isso acontecer. Não foi Paulo, não foi Maria, não foi João, não foi o Papa, não foi o padre, não foi pastor, não foi entidade nenhuma. Foi o próprio Deus. Ok? Então, ouça esse vídeo. Se for parar na sua For You, ouça até o fim e tenha a sua vida edificada em nome de Jesus.